Malaquias 3:8. Vamos abrir a Malaquias 3:8. Quando se trata de dinheiro, há muita gente que recua. Ainda hoje ouvi um bilhete de uma criança e esse bilhete da criança diz assim: ó Deus, se tu me concederes 3 desejos, darei tudo o que tu quiseres, menos o meu dinheiro e o meu jogo de xadrez. Vocês acham que Deus quer o dinheiro? Ou quer o seu coração? A Bíblia fala várias e várias vezes sobre a maldição daqueles que confiam no dinheiro. Daqueles que acham que o dinheiro vai poder comprar tudo. Que o dinheiro vai ser a sua salvação em qualquer altura, em qualquer dia. Aqueles que confiam mais no dinheiro do que em Deus. Por isso é que a palavra de Deus, mais difícil é entrar um rico no céu do que passar o camelo por uma agulha. Porquê? Porque eles não estão a pôr em primeiro lugar a Deus. O Deus deles é o dinheiro. Por isso é que há pessoas que começam a ter muito dinheiro. E os outros dizem, mas o que é que ele fez para poder ter tanto dinheiro? Você não percebeu. Ele não pôs o dinheiro em primeiro lugar. Veja o que está aqui escrito, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha maior abastança. As pessoas às vezes não percebem. Só se por qualquer motivo retrair e não der aquilo que Deus colocou no seu coração para dar, Deus vai usar outra pessoa para o fazer. E essa outra pessoa é que vai ser abençoada. Mas Deus, isso é comprar a Deus. Não, não é comprar a Deus. Deus já comprou a si com o seu precioso sangue. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Poder semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, Senhor, porque estamos a confiar em ti e só em ti, em nome de Jesus.
Amém. Podemos sentar. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. O título da mensagem é Seja Grato. À medida que eu vi uma coisa, um vídeo, o homem falava sobre sermos gratos. Eu, à medida que eu via o vídeo, havia uma rapariga que estava a passar por uma dificuldade e não estava a conseguir arranjar emprego. E então via os amigos agarrarem e saírem e se divertir, e ela não podia sair porque não tinha dinheiro. E ela já tinha tentado vários trabalhos e estava a entrar em depressão por causa disso. Este homem que estava a falar virou-se e disse: seja grato. Realmente nós que temos Deus, às vezes nos esquecemos de todas as coisas que temos. Nos esquecemos que aqueles que têm casa, que têm uma casa. Que têm comida sobre a mesa. Que consegue andar, que consegue ver, consegue falar. Então, mas isso toda a gente tem. Toda a gente. O problema é esse. É que nem toda a gente tem. E você é grato a Deus por causa disso? Veja que está aqui escrito, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Nós estamos agradecidos porque Deus nos tem tudo o que nos tem feito. E a primeira coisa que nós pensamos não é as coisas que Ele já nos fez, é as coisas que nos falta. Tenho falta disto, tenho falta daquilo, tenho falta daquilo, tenho falta de coisa. E aquilo que Deus já lhe deu, você está grato a Deus por isso? Você está grato pelo que você tem? Você agradece a Deus pelo que você tem? Então este homem virou-se e disse assim: faça uma lista de todas as coisas que você está grato. Porque eu estou grato porque tenho um carro, estou grato porque tenho uma casa, estou grato por viver, estou grato por acordar todos os dias, estou grato por ter saúde, estou grato. Aqueles que não têm estas coisas, você não deve dizer nada, mas agradeça pelas coisas que tem. Grato, Senhor, porque estou vivo, grato, Senhor, porque vejo, porque falo, grato, Senhor. Agradeça pelas coisas que tem. A sua maneira de ver a vida vai mudar por completo.
A sua maneira de ver as coisas vai mudar por completo. Porque você vai se sentir agradecido e grato por aquilo que Deus está a fazer na sua vida. E depois faça outra lista daquilo que você quer para a sua vida. Apresente as duas listas a Deus. E Deus, aquilo que você quer, vai passar, as coisas vão começar a passar para o outro lado, para aquelas que você está grato por elas. A sua maneira de ver a vida vai mudar por completo, por causa de você estar grato a Deus. Há coisas que me deixam muito triste. E realmente alguém que não está grato a Deus por aquilo que Ele já fez é muito triste. Há pessoas que não entendem que o que têm a Deus devem. E isso é complicado. Era 25, tinha eu 25 anos de idade. E eu estava sem rumo na vida. Completamente sem rumo. Achava que a minha vida tinha sido completamente destruída. Porque a pessoa que eu achava que amava tinha dito que não podia mais andar comigo. Comecei a andar numa depressão tremenda, mesmo muito grande. Até o dia que, nesse ano, aceitei Jesus. E a minha vida deu uma reviravolta por completo. Deu uma volta muito grande. Mesmo muito grande. Comecei a perceber algumas coisas, comecei a perceber algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas comecei a ficar grato por aquilo que Deus me dava. Sem-me a perceber, só agradecia. E agradecia, muitas das vezes em lágrimas, por Ele me ter escolhido, quando eu não tinha sequer vontade de viver. Desde lá até agora, já passaram uns quantos anos. E eu reconheço que realmente que Ele é tudo o que eu tenho. Sei que muitas coisas mais vão vir, eu sei disso. E tenho consciência disso. Mas eu estou grato por tudo o que Ele me tem dado até agora. Tudo o que Ele não me tem faltado. E há coisas que eu gostava de ter e gostaria de estar de outra forma. Mas eu creio no nome de Jesus. Que é tudo uma questão de tempo. É tudo uma questão de tempo. Porque a palavra de Deus diz que há um tempo para tudo debaixo deste céu.
Mas a minha pergunta para si é: você está grato? Hoje mesmo eu vi outro vídeo. Esse outro vídeo era uma pastora a falar. Pastora, missionária, eu não sei bem qual é o termo. E ela falava sobre a sua filha que estava grávida e teve muitas horas em trabalho de parto, e a criança, quando nasceu, nasceu quase morta. Tiveram que agarrar na criança e levá-la para outro hospital, e esta avó foi com ela. Só que pelo caminho estava em pânico, entrou em pânico, porque era humana. E entrou e não sabia mais o que fazer, até que Deus lhe falou, mostrou-lhe, lembrou-lhe uma coisa que ele tinha dito, que esta criança ainda havia de ela estar a pregar e a criança estar a adorar a Deus. Quando ela chegou ao hospital, foi assistida por um médico, o médico virou-se e disse: vai ser muito complicado esta criança. Esta criança poderá não vir a ver, poderá não vir a falar, poderá não vir a fazer as tarefas normais, poderá ficar semi-vegetativo. E ela se levantou e disse: não, esta criança vai cantar, vai falar e cantar. E quando ela disse aquilo, houve uma coisa que falou dentro de mim, mais alta. Houve uma coisa que me tocou muito, de me lembrar às vezes quando os meus filhos estavam doentes e como houve alturas complicadas na vida deles em que eu agarrei e não deixei que acontecesse um mal a eles. E uma voz dentro de mim perguntava: e vais deixar? Eu disse: não. E a voz dentro de mim virou-se e disse assim: então porquê é que deixas nas outras áreas da tua vida? O que é que nós estamos a deixar que aconteça? O que é que estamos a permitir que aconteça nas nossas vidas? Nós temos de estar gratos a Deus, mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade. Será que temos lutado? Será que temos lutado por aquilo que temos direito em Cristo Jesus? Ou temos continuado a fazer a mesma coisa, agarrar, colocar tudo nas mãos de Deus e não fazer a nossa parte? Um filho meu agarrou e foi à frente orar. Ele estava muito mal na escola, mesmo muito mal. Ele foi orar com o pastor e nesse ano ele passou com 5 negativas. Eu nem sabia que isso era possível. Passou com 5 negativas. Eu achei aquilo tão estranho e eu disse: realmente só Deus, só mesmo Deus. No ano a seguir, ele voltou a fazer a mesma coisa. Só que desta vez não resultou. E ele ficou a olhar para mim: eu chumbei o ano. E eu disse: sim, chumbaste. Chumbaste por esqueceste de fazer a tua parte. Porque Deus te ajuda, mas tu tens que estudar, tu tens que trabalhar.
Não é andar a fazer, a andar à boa vida e depois esperar tudo em Deus. E nós, o que é que temos feito? Todos nós. Vamos permitir que o diabo continue a pôr o pé em cima de nós. Vamos permitir que o diabo levante problemas e nós vamos continuar a agarrar e assumir que esses problemas são efetivos e não nos levantamos e dizemos não, basta. Até quando nos vamos esquecer que somos de Deus? Até quando? Até quando é que nós não vamos agarrar nas circunstâncias e voltar? Ouça, entenda uma coisa. Cada vez que alguma coisa não muito boa acontece na sua vida e cada vez que você se levanta a hora e as coisas mudam, sabe quem é que vai ser glorificado? Não vai ser você. Vai ser Deus. Por isso, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós se levantar contra as circunstâncias, orar contra elas, crer em Deus por elas, que elas vão mudar, que tudo vai mudar, porque a tempestade pode vir, mas a bonança certa é o nome de Jesus. A garantida que temos Deus do nosso lado e nada nos pode fazer parar. Não é o que os outros dizem que vai influenciar a nossa vida, é o que nós dizemos. E cada vez que nos levantamos e vencemos, devemos dar glórias a Deus pela vitória que temos, porque dele é a vitória, dele vem a vitória para nós. Eu lembro-me de lidar com pessoas que eram muito negativas. Quando estavam ao pé de mim, só falavam, pois, isto aconteceu, só se queixavam. Eu tinha grande dificuldade em estar ao pé dessas pessoas, mesmo antes de estar na igreja. E eu não sabia porquê. Eu tinha grande dificuldade com essas pessoas. Eu ficava de rasto cada vez que estava ao pé de pessoas assim. E eu nunca percebi porquê. Sem querer, eu me afastava dessas pessoas. Quando aceitei Jesus e comecei a compreender as leis realmente de Deus, então compreendi porquê que eu me afastava dessas pessoas. Porque eu não fui chamado para a derrota, fui chamado para a vitória, assim como você foi chamado para a vitória. E nós não podemos deixar que os pensamentos de derrota cheguem às nossas vidas. Nós não podemos permitir que o diabo levante barreiras atrás de barreiras e nós continuemos a ceder. Não! Cabe a nós fazer alguma coisa. Cabe a nós confiar em Deus, orar a Deus, lutar contra as circunstâncias. Não contra homens nem contra mulheres, por favor. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta não é contra pessoas, é contra as hostes espirituais da maldade. Há pessoas que vão se levantar contra nós, ou poderão estar a levantar contra nós. E essas pessoas, você pensa que são muitas das vezes o diabo em pessoa. Mas o que você deveria de saber é que são demónios que estão a influenciar essas pessoas contra nós. E se você ordenar ao Espírito que está a influenciar essa pessoa que pare em nome de Jesus, essa pessoa fica completamente desarmada e para por completo. Você não está a orar contra a pessoa, mas está a orar contra o Espírito que manobra essa pessoa. Agora você entende porque é que há coisas que acontecem na sua vida e que você pensa que está estabelecido, que é assim, aconteceu assim, porque foi assim. Não, aconteceu assim porque nós permitimos. Aconteceu assim porque nós deixámos. Em minha casa,
Já várias vezes, vários eletrodomésticos tentaram falhar, tentaram avariar. Eu não deixo. Você diz, não deixa. Não, eu oro por eles. Eu oro por eles. Eu quebro a maldição sobre eles e declaro, enquanto eu estiver na minha casa, enquanto eu estiver nesta casa, enquanto eu morar na casa que Deus me deu, todos os eletrodomésticos vão funcionar sempre no nome de Jesus. É isto que eu oro. Eu não deixo. E você diz, não deixa avariar. Mas como é que isso é possível? Você não está a entender. O mundo espiritual domina sobre o mundo físico. Ouçam, Davi sabia disso. E por isso é que ele dizia, mesmo que o exército se levante contra mim, eu não temerei, porque tu estás comigo. Porque ele sabia que, tendo Deus, ninguém consegue soltar contra nós. Ninguém nos consegue derrotar. Porque ele sabia. Ele sabia que você tem que estar grato por aquilo que Deus lhe deu. Ou se você acha que a Bíblia é um livro antigo, Deus concedeu-nos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada. Você não acha estranho que no planeta que seja o livro mais vendido e mais dado? Você não acha estranho? Você não acha estranho que esse livro foi traduzido em todas as línguas? Você não acha estranho? Por quê? Porque é a vontade de Deus. Você está a entender? Não tem a ver com a nossa vontade, não tem a ver com a vontade do homem, não tem a ver com a vontade da religião, tem a ver com a vontade de Deus. Por isso Ele quer que esta palavra, a palavra sagrada de Deus, chegue a toda a criatura. E toda a criatura decida a sua vida em prol de Deus, a favor de Deus, ou afastar-se de Deus. E o que é que acontece? Quem anda à chuva molha-se, mas se tiver um guarda-chuva, não se molha tanto. Se você confia em Deus, Ele vai guardá-lo assim. Se você acha que não é bem assim, então veja o que a vida reservou para si. Sofra as consequências. Ah, mas isso você está a ser muito duro. Eu duro? As pessoas é que pensam que fazem o que querem, andam como querem e depois querem que Deus as abençoe. Como? Se elas próprias se afastam de Deus. Se elas próprias não querem nada a ver com Ele, ainda gozam com os outros que têm Deus. Você não sabe o que vai acontecer. Há consequências para tudo isso. Há consequências para tudo isso. É. Você vai ver. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Entregue tudo o que está a acontecer na sua vida a Deus e deixe o resto acontecer. E você vai ver. O poder dele é bem maior do que você pensa. Do que você imagina. E esse poder está em cada um de nós. Derramado pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo. Esse poder, Deus espera que nós usemos a favor dele. Para que se cumpra em nós aquilo que Deus deseja. Para que
as pessoas vejam cada vez Deus mais na nossa vida e reconheçam que só há um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Mas estamos nós dispostos a isso? Ou vamos continuar a ficar sentados, a chorar, a queixar-nos, porque as coisas não estão a acontecer como nós queríamos? Nós acabamos de ler em tudo dai graças. Agora veja o que está aqui escrito. Salmos 59, 12. Eu vou ler. Salmos 59, 12. Pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos à sua soberba. Pelas maldições e pelas mentiras que proferem. As pessoas não se apercebem. Cada vez que alguma coisa corre mal na vida delas, se elas continuam a falar isso, elas próprias estão-se a amaldiçoar a si próprias. Elas estão a dizer mal da sua vida e estão a amaldiçoar a sua vida pelo aquilo que falam. E depois diz aqui, ficam presos. Ficam presos por aquilo que falam. Porque não é da vontade de Deus que você fale o mal. Não é da vontade de Deus que você fale a maldição. É da vontade de Deus que você fala a bênção. Mesmo não tendo. Porque nós fomos chamados para a bênção. Para que por herança recebamos aquilo que nos é devido. E cada vez que continuamos a falar aquilo que não presta, continuamos a queixar das circunstâncias, continuamos a queixar que não temos isto, não temos isso, e gostava de ter aquilo, e gostava de... Não fala isso. Seja grato pelo que tem. Seja grato pelo que tem. E agradeça a Deus que aquilo que você quer, você já tem na sua vida, em nome de Jesus. Seja grato a Deus. Há pessoas que não têm o que nós temos. Eu lembro-me um dos meus filhos, uma vez chegou a casa completamente transtornado. Ele tinha estado em casa de uma família e via como eles se tratavam. E ele chegou a casa completamente transtornado. E ele dizia, como é possível? Como é possível as pessoas tratarem-se assim? E eu virei para ele e disse, tu não estás a perceber, é que tu estás debaixo da bênção. Por causa da forma como nos tratamos, da forma como falamos, tu estás debaixo da bênção. As outras pessoas não estão. Eu quero que você entenda uma coisa. A sua vida vai ser condicionada. A sua vida vai ser moldada por aquilo que você vai falar. Os outros podem tentar falar contra si, os outros podem tentar dizer coisas contra si, mas o que prevalece é o que você fala. Um médico pode chegar até si e dizer assim, não, você não tem hipótese, não há salvação possível, não vai dar. Mas o que vai prevalecer não é o que o médico falou, mas é o que você falar. E se você agarrar e diz, não, eu confio em Deus, é Ele que me cura, e Ele é que é o Deus que me sara, por isso eu creio que já estou curado deste mal, em nome de Jesus. O que vai prevalecer é a sua palavra. Mas, no entanto, se você falar o que o médico falou, você vai receber a maldição que ele falou.
Então o que é que você está disposto a fazer? Vai continuar a falar mal de si próprio? Eu não tenho, eu não posso, eu nunca vou ter. Vai continuar a falar mal? Ou vai falar o que é bom para a glória de Deus Pai? Para que na sua vida aconteça as bênçãos de Deus e as outras pessoas vejam e reconheçam Deus na sua vida e queiram o Deus que você tem. Deus quer abençoar. Só que eu vou lhe dar uma novidade, às vezes não consegue. Deus não consegue, não. Falam tanta porcaria, que faz com que as suas vidas fiquem uma porcaria mesmo. E Deus não consegue fazer nada. Por muito que queira abençoar, não consegue. Será que Deus não ama? Ouça, corra o planeta inteiro. Corra o planeta inteiro. E nenhum Deus há como o nosso. E você diz, não há nenhum Deus? Não. Não há nenhum Deus que tenha dado o seu próprio filho para morrer por nós. Nenhum. E não há nenhum Deus também que tenha ressuscitado. Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor que Deus tem por toda a humanidade. Então quer dizer que Ele nos ama. Imagine que você vai a um restaurante e chega ao restaurante, senta-se. E quando chega, senta-se e pede, eu quero um bife. É o que você falou, é o que você vai ter. No dia a seguir você volta lá e pede outra vez um bife. É o que você falou, é o que vai ter. E ao final de uma semana de estar a comer todos os dias bife, no final dessa semana você queixa-se e diz: Deus, vê lá, eu não estou a comer peixe. E Deus vai ficar assim a olhar para si e diz: desculpa, o que é que tu tens falado? Você percebe? Você entende que você continua a falar o que não presta e vai receber o que não presta. Você continua a amaldiçoar a sua vida e vai continuar a receber a maldição que falou. E a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Então, quando as coisas não correm bem, o que é que você tem que fazer? Ouça, se você não consegue fazer bem, calce. Aí, calce. Cala a boca. Cala a boca. Zacarias era já entrada em idade. Já tinha bastante idade. Sua mulher, Isabel, era estéril e nunca teve filhos. Calhou a vez dele de entrar no templo, no Santo dos Santos. E quando entrou no Santo dos Santos, estava lá sentado um anjo à espera dele. E começou a lhe dizer: olha, a tua mulher vai ter um filho. E ele começou a dizer: eu com a minha idade, e ela com a idade e nunca teve, e agora vai ter um filho. Como é que é isso? E o anjo: eia, tu vais estragar o plano de Deus. Ei, o que tu vais fazer, já estás a falar o que não deves.
olha, vais ficar mudo, porque eu não quero que o plano seja estragado, até o dia que ele nascer. E quando ele saiu de lá, não conseguia falar. A criança nasceu. E quando nasceu, queriam meter o nome do pai ou o nome do avô. E ele disse, não, o nome dele é João. E quando ele escreveu o nome de João, a boca dele se abriu e ele louvava e engrandecia a Deus. Será que Deus tem que fazer isso a cada um de nós? Para que possa acontecer as bênçãos na nossa vida? A bênção na sua vida, na minha vida, vai estar condicionado para como cada um fala. Mas as coisas não estão a correr bem. Isso é o que você sabe. Mas é o que você quer? Não. Então fala o que quer. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Obrigado que eu estou ricamente abençoado financeiramente no nome de Jesus. Obrigado a que nada tenho falta. Tenho sempre tudo em grande abundância no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que já tenho a casa que quero, já tenho o carro que quero, já tenho filhos abençoados a servir a Deus no nome de Jesus. Já tenho cônjuge para os meus filhos a servirem a Deus no nome de Jesus. É isto que eu falo, é isto que eu tenho, é isto que eu quero. E você diz, e quanto tempo? Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Eu vou-lhe responder, o tempo que for necessário. Quando aquela mulher, aquela pregadora falou que aquele neto, ela estava a entrar em pânico, eu imediatamente lembrei-me de coisas que aconteceram com os meus filhos. Eu passou um filme na minha cabeça e me lembrei. E eu imediatamente, Deus me perguntou, e tu deixas? E eu disse, não, jamais. Então em todas as áreas da nossa vida vamos ter que fazer o mesmo. Vamos ter que lutar. Lutar porque temos que lutar para que permaneça a palavra de Deus na nossa vida e não a maldição. Temos que prevalecer a lutar dizendo que tu és o Deus que me saras. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e por suas pisaduras já fomos sarados, por isso estamos sarados e continuaremos sarados no nome de Jesus. É Ele que enche a nossa boca de bens. É Ele que nos está a dar os tesouros das claridades e as riquezas encobertas. É Ele. Eu creio. É a sua palavra. E está-se a cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Porque Ele diz que vela por ela para a fazer cumprir. Porque Ele diz que a palavra dele não será da boca dele e voltará para ele fazer. Antes fará o que lhe apraz. Antes vai fazer o que ele quer. Mas nós temos que a falar. Nós temos que a falar para que a bênção venha até nós. Não é falar a maldição, é falar a bênção. Porque para isso fomos chamados. Para que por herança recebamos a bênção. Muitos vão se levantar a dizer que não é possível. Muitos vão contrariar tudo o que você vai falar. Mas você tem que permanecer na sua palavra. Tem que permanecer a falar a bênção. Tem que prevalecer, mesmo que as circunstâncias se voltem de cabeça ao contrário, mesmo que tudo se volte contra si, você tem que prevalecer a falar a bênção. Só assim vai receber a bênção. Eu me lembro de tanta coisa. Uma das alturas difíceis da minha vida foi quando uma filha minha tinha acabado de nascer. Apanhou uma infecção no ouvido médio. Nós levámos-la à médica, a médica aconselhou irmos para o hospital. Fomos para o hospital. A minha esposa ficava lá o dia todo.
Eu trabalhava durante a noite, eu tinha que ficar a dormir. Eu ia buscá-lo à noite, punha em casa para ela dormir, eu voltava, ia trabalhar. Quando vinha de trabalho, agarrava nela e ia pô-la ao hospital. Quando nós chegávamos ao hospital, víamos as veias da cabeça da nossa filha rebentadas. Porquê? Porque eles injetavam na cabeça para poder colocar um medicamento na criança. Foi das alturas mais difíceis da minha vida. Depois ela teve alta e veio para casa. E teve tudo bem durante um tempo, até que voltou outra vez tudo. E a médica diz, ela está outra vez com a mesma coisa. E eu virei-me para a médica, olhei para ela e disse assim, a minha filha não volta mais àquele hospital. A médica ficou a olhar para mim e então receitou-me uma medicação para ela tomar via oral. A minha posição em relação à minha filha trouxe a bênção para a vida dela. Ela ficou curada, nunca mais teve problemas. Nunca mais na vida teve problemas. Ela agora já está com idade, já tem uma filha e tudo. Nunca mais teve problema. Eu tomei uma posição. E está na altura de cada um de nós fazer o mesmo. Tomar uma posição. Tomar uma posição perante a vida. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ouça, Ele fez tudo por nós. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas. Cabe a nós crer nisso, confiar nisso e andar em frente. Será que não virão a nós por um caminho? Sim. Mas nós temos que os fazer fugir por 7. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E temos que agarrar na palavra de Deus à medida que conhecemos, percebermos, entendemos, deixar ela entrar dentro de nós e confiar em Deus. Que Ele vai abrir portas onde não havia portas. Que tudo o que se tem levantado prepara-se, o que se tem levantado contra nós prepara-se para cair e ser derrotado no nome de Jesus. A maldição de palavras malditas que têm levantado contra nós, sabe o que é que vai acontecer? Vai bater em nós e vai voltar para trás. As pessoas vão ser amaldiçoadas pelas suas próprias palavras. Não que eu faça nada. Eu não faço nada, nem quero mal a ninguém. Mas entenda uma coisa. Não se voltem contra Deus, nem contra o homem de Deus. Porque há consequências. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. E eu sei disso. E você também é de Deus. Pare de achar que as coisas não vão correr como você quer. Pare de achar que você não vai conseguir. Pare de achar que você não vai ter. Pare de enfrentar a sua vida como derrotado, porque Deus o chamou para a vitória. Deus chamou para ser um mais que vencedor. Não aceita a derrota. Aceita a vitória. Porque Deus o chamou para a vitória. Fala a vitória. Fala a confiança no seu Deus. Ouça. Todas as coisas que Deus me tem mostrado e onde agarro e não aceito. E não aceito as circunstâncias. Não aceito aquilo que se tem levantado. Tudo o que eu faça isso, eu tenho recebido vitória. E cada vez que as coisas chegam
e eu aceito aquilo, infelizmente, como derrota, e aceito que é assim, eu perco. Houve alturas que tenho sido eu a agarrar em minha casa, a agarrar e disse, não, não é assim, vai mudar. Mas houve outras alturas que a minha esposa também se agarrou e tem levantado e diz, não. Nós temos que agarrar e confiar em Deus. E temos que falar o que é bom. Nós vemos alguma coisa que não está a passar bem, alguma coisa que não está a funcionar, e nós vamos dizer, não, está a funcionar e vai funcionar sempre. Nós vamos dizer sempre, sempre, tudo na nossa vida, temos sempre toda a suficiência, temos sempre tudo, estamos abençoados e curados, não temos dores no nosso corpo, porque o nosso corpo está curado, completamente sarado, porque o nosso Deus é o Deus que sara. Salmo 103 diz, tu és aquele que perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. Todas. Não fica nada por não ser curado. Mas eu já estou a orar assim há bastante tempo. Então continuo, confie. Vai haver luta, garantidamente. O diabo não vai querer perder. Mas ele já é derrotado. Aquele que preservar até ao fim, esse receberá a coroa da vida. Aquele que confiar até ao fim, aquele que não largar a palavra de Deus, Deus lhe concede a vitória. Não o diabo, é Deus. Porque Deus nos deu uma autoridade que é acima de todos. Nos deu o nome de Jesus, que para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra. E cada vez que nós preferimos em nome de Jesus, o diabo tem que obedecer. Tem que. Ele tenta não obedecer, mas ele tem que obedecer. Eu volto a dizer, não lutamos contra pessoas. Não lutamos contra pessoas. Lutamos contra hostes espirituais da maldade. Você entende? Cura de cercura de derrama da Sara. Estamos a tentar encontrar aqui, eu já encontrei aqui. É isso. Mateus 18, 18. Abre lá. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. E diz aqui, em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que é que você está a fazer? Está a ligar o quê na sua vida? A maldição? Deus não vai poder fazer nada. Você está a desligar a maldição da sua vida, então ela vai ser desligada. Você está a ligar a bênção, então você vai receber a bênção. Mas ouça, se você se sente fraco, veja o que o versículo 19 diz. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está nos céus. Estou. Se você se sente fraco em relação a alguma coisa da sua vida, agarre, busque outra pessoa e ora. Ora.
E vão os dois confiar em Deus por aquilo que querem. E a bênção vai chegar às suas vidas. Mas tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligar será desligado. Você tem que desligar a maldição. E você tem que ligar a bênção. Mesmo não havendo. Mesmo achando que não é possível. Mesmo não dando. Só assim vai ser abençoado. Só assim vai ser abençoado. Não há outra forma. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão porque algumas vezes deixei-me abater pelas circunstâncias. Deixei-me abater por aquilo que me estava a acontecer. Olhei e pus os meus olhos apenas naquilo que via. E eu te peço perdão, Senhor. Porque eu sei que não te agrada essa postura na vida, essa maneira de viver. Perdão, Senhor. Aquilo que tu queres é o que tu escreveste na tua palavra. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga àquele que não tem, eu já tenho. Diga àquele que não pode, eu já posso. Porque és tu que nos fortaleces, és tu que nos capacitas, és tu que nos dás a força. Tu até disseste que dás força ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. Porque os jovens cansarão e fatigarão, mas nós que esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas todos os dias. Pai, que o que sai da minha boca seja bênção para todos. Que o que sai na minha boca seja para abençoar e não para amaldiçoar. Quer a minha vida, quer a vida dos outros. Eu falo a bênção para receber bênção para mim e para os outros. A justiça, essa está na tua mão. E eu não me vou preocupar com ela. Senhor, que da minha boca saia a bênção constantemente. Que abençoe todos à minha volta. E que as pessoas vejam que tu és Deus, poderoso no céu e na terra. E que tudo podes fazer a nosso favor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado, todo o meu corpo, todos os meus órgãos, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeiramente. Obrigado, Pai, que eu tenho um casamento muito bom. Obrigado, Pai, que eu tenho filhos que são tementes a Deus e servem a Deus todos os dias das suas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que os meus netos também servem a Deus. Obrigado porque todos os meus descendentes servem ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Pai. É isto que eu creio, é isto que eu falo. E é isto que eu já tenho na minha vida, no nome de Jesus. Graças te dou por tudo o que me tens dado. Mas também graças te dou pelas grandes coisas que já estás a fazer na minha vida, no nome de Jesus. Tu és grande e grandes coisas estás a fazer em mim, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus, muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana.